chamadas subnotificações. São assuntos que nós vamos tratar também com o governador Rui Costa, além da atuação do Consórcio do Nordeste, os números e a leitura, o cenário de hoje do coronavírus em nosso estado. As medidas que já foram adotadas, aquelas que sofreram alterações, principalmente na relação entre os municípios, com a adoção de medidas restritivas, entre elas a suspensão do chamado transporte intermunicipal, seja de van, de Kombi, de ônibus, de aplicativos, ou também aquela outra ação importante que já chega a 15 municípios baianos, que é o toque de recolher. Portanto, há muitas coisas a serem tratadas pelo governador Rui Costa, a serem apresentadas também como demandas regionais da imprensa da Chapada Diamantina, além da participação da TVE na nossa transmissão ao vivo. Mais uma vez, agradecendo aos veículos que fazem parte dessa entrevista ao vivo pelo YouTube e redes sociais do governador Rui Costa. Agradecendo primeiramente a TVE, que faz a transmissão também, e suas afiliadas no interior do estado já ao vivo. Agradecendo aos sites e redes sociais da região, Acontece na Bahia, em Baixa Grande, Chapada News, lá em Ceabra, Chapada Notícias, Rui Barbosa Notícias, site Veja Baixa Grande, Ipirá Notícias, Macajuba 24 horas, Jornal Canal da Gente em Morro do Chapéu, Jornal da Chapada. Em Itaberaba, as emissoras Rosário FM, Diamantina FM e Baiana FM. Em Ipirá, Ipirá AM e Ipirá FM. Em Rui Barbosa, RB Líder FM, Esperança FM. Em Livramento de Nossa Senhora, a 88 FM. Em Ceabra, Ceabra FM e Nova FM. Em Piritiba, Aimoré FM e Diamantina FM. Em Utinga, Cultura AM e 105 FM. Em Botirama, Portal do Oeste FM e Ibotirama FM. Em Morro do Chapéu, a Brilhante FM e também a Diamantina FM. Em Baixa Grande FM. Em Souto Soares, Jornal AM. Em Macajuba, Capivari FM. Em Iraquara, Iraquara FM. Anguera FM de Anguera, Serrote FM de Serrolândia, Rádio Web Gospel e Palmeiras FM de Palmeiras, também na Chapada Diamantina. Outro assunto que vamos abordar com o governador Rui Costa é a sua participação enquanto cidadão. De que forma você pode colaborar para que o Estado e também os municípios, as prefeituras e o governo estadual possam aplicar mais e mais eficientemente as suas políticas públicas no combate ao coronavírus. Dentre as ações que o Estado também já tomou enquanto iniciativa, as medidas restritivas, mas sobretudo também a disposição de tecnologias para que você, cidadão, possa colaborar. A primeira colaboração, evidentemente, é você entender a importância dessas medidas restritivas, de que forma o Estado e os municípios organizaram o conjunto de ações para que a gente tenha um avanço cada vez menor da Covid-19 em nosso estado e, ao mesmo tempo, da forma cidadã, de que maneira você pode cooperar. E aí existem duas ferramentas centrais que têm ajudado muito as secretarias municipais de saúde e também a Secretaria Estadual da Bahia, que são o Telecoronavírus 155, anote esse número, 155, e o aplicativo Monitora Covid-19. Esse aplicativo inicialmente estava disponível apenas nas lojas Android, mas agora também no sistema iOS da Apple. Esse aplicativo você pode baixar, basta pesquisar lá, Monitora Covid-19, é uma plataforma simples, você vai fazer o cadastro, prestar algumas informações e a partir daí estará ajudando apenas inicialmente com as suas informações o Estado a planejar melhor de que forma deve aplicar esse ou aquele recurso em determinada cidade, em determinado bairro de um município ou região do estado da Bahia. Importante a sua participação enquanto cidadão, prestando essas informações e buscando também detalhes de como ter acesso a serviços do estado ou do município, lembrando que há uma estrutura toda montada em mais de 20 cidades da Bahia, como os chamados centros de triagem, há uma retaguarda de alta e média complexidade em outros municípios e também em Salvador. E se você quer buscar essas informações, existe também um outro canal, que é o Telecoronavírus, através do número 155. Além da busca dessas informações no Monitora Covid, que é o aplicativo, e também no Telecoronavírus, no 155, nesses dois
equipamentos, nessas duas plataformas, melhor dizendo, que já estão disponíveis, você pode também ter acesso a consultas médicas, especificamente a chamada telemedicina, mas diretamente pelo telefone 155. São profissionais de saúde disponíveis de 7 da manhã, anote aí, no 155, 7 da manhã às 7 da noite. Profissionais de saúde disponíveis para prestar informações, tirar dúvidas e também prestar esclarecimentos ao cidadão que tenha que procurar uma rede e não sabe como, não sabe de que forma ou até mesmo de que maneira ele pode ajudar, identificando alguns sintomas da Covid-19 ou outros sintomas que são parecidos e que os médicos estarão preparados para que você tenha essas informações. Lembrando que essa entrevista especial, ela é gerada pelo YouTube, mas também replicada nas redes sociais do governador Rui Costa, retransmitida pela TVE e suas emissoras afiliadas no interior do estado, além das emissoras que compõem esse pool de rádios e outros veículos, como sites e blogs do interior e redes sociais. Nosso agradecimento mais uma vez a todos vocês que vão fazer parte dessa entrevista especial com o governador Rui Costa para a Chapada Diamantina e também para a TVE em Salvador. Nós estamos aguardando apenas a finalização da agenda do governador Rui Costa com outros governadores do Nordeste, agora pela manhã. Temas centrais aí, lógico, giram em torno do combate à Covid-19, não só na Bahia, mas em toda a região. O Nordeste tem dado uma contribuição significativa para o Estado brasileiro. Há uma preocupação dos governadores da expansão dos casos, principalmente no Ceará, onde a situação parece ser mais crítica, com quase 2.000 mortes. Outro estado que preocupa também é o Piauí e, além, é claro, do Maranhão. E são estados que, à exceção do Ceará, Piauí e Maranhão, fazem divisa com a Bahia, lá na região norte, na região também mais alta do estado. Então, é importante a gente ter acesso a essas informações. Estamos apenas aguardando a finalização dessa agenda do governador Rui Costa. Houve um pequeno atraso. A gente agradece a sua colaboração, principalmente você, veículo aí do interior, que já acessou o link ou teve dificuldade no início, mas nós já estamos ao vivo falando para toda a Bahia e mais especialmente para a região da Chapada Diamantina e para as emissoras afiliadas da TVE em Salvador e no interior do estado. Mais uma vez, a gente agradece aqui os veículos de comunicação que fazem parte desse pool de rádios e também de outros veículos de comunicação no interior do estado, participando desta entrevista especial do governador Rui Costa. Sites e redes sociais acontecem na Bahia em Baixa Grande, Chapada News, em Ceabra, Chapada Notícias, em Itaberaba, Rui Barbosa Notícias em Rui Barbosa, site Veja Baixa Grande em Baixa Grande, Iperá Notícias, Macajuba, 24 horas, Jornal Canal da Gente em Morro do Chapéu, Jornal da Chapada e também Deixa Comigo, blog da cidade de Macajuba. As emissoras de rádio Itaberaba, Rosário FM, Diamantina FM e Baiana FM, em Ipirá, Ipirá AM e Ipirá FM, em Rui Barbosa, RB Líder FM, Esperança FM, em Livramento de Nossa Senhora, a 88 FM, em Ceabra, Ceabra FM e Nova FM, em Piritiba, Aimoré FM e Diamantina FM, em Utinga, Cultura AM e 105 FM, em Ibotirama, Portal do Oeste FM e Ibotirama FM, em Morro do Chapéu, Brilhante FM, em Baixa Grande FM, lembrando que em Morro do Chapéu também tem a Diamantina FM, em Souto Soares, a Jornal AM, em Macajuba, Capivari FM, em Iraquara, Iraquara FM, em Anguera, Anguera FM, em Serrolândia, Serrote FM, Rádio Gospel, Rádio Web Gospel e Palmeiras FM em Palmeiras. O governador Rui Costa já aqui para participar com a gente, já agradecendo a abertura de espaço na agenda do governador, que teve agora há pouco uma reunião com outros gestores do Nordeste brasileiro, como parte de uma agenda de trabalho também do consórcio do Nordeste. Governador, é um prazer tê-lo aqui. Mais uma vez, muito obrigado. O que é que o senhor pode dar de mensagem de otimismo para os baianos? O senhor que tem uma história de vida marcada por superação, mas também de muita positividade. Boa tarde. Boa tarde a todos os amigos e amigas baianos, baianas de toda a Bahia, mas em especial hoje, o pool de rádios aqui, de imprensa lá da região da Chapada. Mandar um abraço aí a todos os chapadeiros, né? Como
a turma é conhecida. Vou dizer que estamos trabalhando bastante. Acabamos uma reunião agora, Edmundo, na verdade foi do Fórum de Governadores do Brasil, de todos os governadores do Brasil, onde fizemos uma reunião para alinhar as medidas, compartilhar medidas. E amanhã, pela manhã, tem uma reunião com o presidente da República, convocada pelo presidente da República, com os governadores, e nós vamos aguardar quais as medidas que o presidente da República vai anunciar. O que nós esperamos é que haja promulgação imediata do projeto aprovado pelo Congresso Nacional, Senado e Câmara, de ajuda a estados e municípios, porque em todas as nações do mundo, todos os lugares do mundo, o governo federal, a União, o país, adotou medidas de apoio aos entes federados, a estados, municípios, províncias, que é o nome que leva em alguns países, no sentido de garantir a manutenção dos serviços públicos para toda a população. E aqui na Chapada, nós, semana passada, determinamos a contratação de um hospital privado lá na Chapada para ofertar leitos de UTI e também dialogando com o prefeito Ricardo para que ele abra unidade de atendimento clínico na UPA e separando a emergência para outro espaço lá no município. Então, isso está em processo. Espero que hoje já esteja sendo concluído esse processo e, portanto, teremos um lugar para atender emergência e clínico na UPA e um lugar de UTI contratado pelo governo do estado para atender não só Itaberaba, mas os municípios da região. Vamos começar então com a participação da TVE, ao vivo também aqui com a gente, falando para Salvador e suas emissoras afiliadas. Probleminha técnico aí? Vamos aguardar então. Enquanto a gente não consegue contato com o estúdio da TVE, vamos à primeira pergunta aqui do interior. Valdo Lucas, Chapada Notícias, em Itaberaba. Governador Rui Costa, qual estrutura está sendo montada para a Covid-19? A população de Itaberaba pode contar com essa estrutura? Sim, eu acabei de anunciar, dialogando com o prefeito Ricardo, nós definimos uma linha de ação onde a UPA de Itaberaba fica focada para recepcionar pacientes suspeitos e confirmados de Covid. A emergência muda para outro espaço, que ele está, me parece ser um prédio de uma antiga maternidade, e nós contratamos um hospital privado, chamado de Hospital da Chapada, e esse hospital, portanto, vai ofertar, acho que essa semana ainda, os leitos de UTI. Estava fazendo modificações internas com rede de gases, adaptando para implantar lá os leitos de UTI. Nós pedimos que o proprietário do hospital chegue pelo menos a 20 leitos de UTI para atender Itaberaba e também toda a região. Júnior Queiroz, site Rui Barbosa Notícias, de Rui Barbosa, e Adailton Santana, da RB Líder de Rui Barbosa. Rui Barbosa conta com um hospital que atende a toda a região, porém sem leitos de UTI. Como serão tratados os casos graves que surgirem no município, governador? Olha, nós, como eu acabei de anunciar, nós estamos montando, além do Hospital da Chapada em Ceabra, leitos de UTI em Itaberaba. Nós estamos montando de acordo com a situação de cada região, de cada estado, de cada cidade. Até porque a dificuldade nossa não é só de equipamentos, essa é a dificuldade número 1. Falta de respiradores, falta de monitores. Hoje pela manhã recebemos 100 monitores da Philips que nós compramos, já está aqui em solo baiano, já está sendo distribuído para as unidades de saúde. Monitor é aquela tela, parece uma televisãozinha pequena, onde monitora, o nome já diz, monitora os sinais vitais da pessoa na UTI. Você que já visitou o hospital, aquele que está cheio de números, cheio de luzinho, um aparelhinho desse tamanho. O Estado comprou 100 daqueles e já colocou nas unidades. A expectativa de chegarem hoje respiradores, 159 respiradores, que nós compramos lá do Rio Grande do Sul, de uma fábrica do Rio Grande do Sul. Até amanhã a previsão de chegar a 60 respiradores que nós compramos da China.
ou seja, nos próximos dias há previsão de chegada de respiradores. Isso vai possibilitando que a gente tenha condições de abrir novos leitos. Mas equipamentos não é o único limitador para a abertura de novos leitos. Nós temos um gravíssimo limitador, que é a ausência de pessoal, de equipe técnica, de médicos. Então, agora mesmo eu estava tratando, antes de começar a entrevista, estamos precisando ampliar os leitos de UTI lá em Jequié, no Prado Valadares. Temos o hospital novo que nós construímos, temos os equipamentos, mas não temos ainda a equipe médica suficiente para fechar o plantão. Precisamos abrir de imediato mais 10 leitos de UTI. Estamos buscando ainda fechar a equipe, não temos a quantidade de médicos suficiente para abrir os 10 leitos de UTI. Então, é um limitador forte, não só da Bahia, mas do Nordeste, do Norte, e do Centro-Oeste também, a ausência de médicos intensivistas, de médicos especialistas que possam abrir todos os leitos de UTI que nós temos equipamentos ou instalações para abrir. Então, em função disso, aí serve para Rui Barbosa essa explicação e serve para todas as cidades também. Então, o limitador, eu diria, tão grave quanto a ausência de equipamento é a ausência de profissionais com a especialidade necessária para abrir as UTIs. Agora sim, vamos aos estúdios da TVE, transmitindo essa live do governador Rui Costa e participando ao vivo com a gente. Governador, na última sexta-feira, o ex-ministro da Saúde pediu demissão. Foi o segundo ministro a sair em menos de um mês, quando o Brasil já ultrapassa mais de 17 mil mortos. Qual a sua opinião sobre as mudanças do Ministério da Saúde e se isso tem impacto no combate à pandemia? Olha, eu cheguei a publicar um Twitter no dia, e o Twitter dizia que eu considerava inacreditável, em menos de 30 dias, em plena pandemia, a maior pandemia que a humanidade enfrenta depois de muitas décadas, a maior, eu diria, de todas, das últimas décadas, o país troca em menos de 30 dias 2 vezes o ministro da Saúde. E pior do que a troca é o motivo que levou à troca. Ou seja, os dois eram médicos e os dois não aceitaram corretamente que pessoas que não são da área da medicina, que não entendem de saúde pública, fizessem receita médica ou fizessem determinação de protocolos médicos. É inacreditável, talvez seja o único país do mundo, o único lugar do mundo onde políticos, onde o presidente da República quer passar receita médica para os pacientes. É inacreditável. E eu publiquei e reitero aqui, eu acredito na ciência, acredito na medicina. As pessoas estudam 10, 15, 20, 30 anos, tem gente que estuda a vida inteira, não para de estudar, de buscar especialização, de fazer curso no Brasil e no exterior, para poder aprimorar. Nós montamos um comitê científico, trocando experiências, os médicos nossos, os especialistas, com médicos de vários países do mundo, para saber exatamente, o vírus é novo, não se sabe exatamente como tratar todos os pacientes, não há unanimidade no mundo, e o presidente da República quer passar receita médica. Hoje, inclusive, o Ministério anuncia um protocolo onde orienta um determinado medicamento desde sinais leves, onde vários cientistas de vários lugares do mundo, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da China, de todo lugar, afirmam, e os nossos também médicos afirmam, que é um medicamento com alta complexidade e problemas gravíssimos de efeitos colaterais, de arritmia no coração. Nós tivemos, inclusive, um médico nosso do Hospital Costa do Cacau que morreu, veio a óbito, que ele estava em casa, apesar de ter adquirido com uma receita de outro médico, mas estava se autotratando com este medicamento, com a cloroquina, e já chegou no hospital já com falência cardiovascular, fruto da automedicação. Eu estou falando de um médico. Você imagine o presidente da República determinando a um general do Exército, que está na condição de ministro, que diga às famílias
diga a quem é filho que dê a seu pai, dê a seu avô, dê a seu filho, no caso de quem é pai, esse ou aquele medicamento. Então eu quero tranquilizar os baianos e baianas e dizer que na Bahia, quem passa receita médica, quem faz protocolo de como tentar curar e salvar vidas humanas, não são os políticos, são os médicos, são os cientistas. Então, exceto para aqueles políticos que também são médicos. Nós temos na Bahia alguns políticos que são médicos. O deputado Jorge Sola é médico, o deputado José Rocha é médico, o senador Otto Alencar é médico. Esses têm o privilégio de ser político e médico. Mas, exceto quem é médico, político tem que ficar no seu lugar. É como eu costumo dizer o ditado popular, cada macaco no seu galho. Então, se a gente quer salvar vidas humanas, se nós queremos respeitar o sentimento e a dor dos outros, não dá para fazer brincadeira e piada no dia que o Brasil passa de 1.100 mortes, como no dia de ontem. Então, esse é meu posicionamento. Acho que as coisas precisam ser tratadas com mais seriedade e sem piadas. Piadas, inclusive, sem graças. Então, eu considero uma lástima o Brasil estar sem ministro da Saúde, ou seja, em plena crise. Nós não temos um ministro da Saúde, tem um general interino ocupando o Ministério da Saúde, com todo respeito à carreira militar. Acho que merece o respeito profundo nosso, toda a carreira militar. Agora, a carreira militar é uma coisa, a carreira de médico, a carreira de cuidar da saúde é outra, são coisas diferentes. Eu sou economista, todo respeito aos economistas, mas a outra coisa é você cuidar de saúde, de protocolo médico. Eu não defino protocolo médico, não defino receita médica, porque eu não sou médico, eu não estudei para isso. Então, eu não aceito que para um filho meu, para uma filha minha, quem é leigo, quem quer passar receita com base em ideologia política, ideologia religiosa, eu não aceito que passe receita para meus filhos. Então, como governador, eu não posso aceitar que passe para os baianos receita médica com base em ideologia religiosa, política, seja lá qual for a ideologia que esteja comandando a cabeça dessas pessoas. Então, acho que a vida humana merece respeito, as famílias merecem respeito e nós temos que ceder lugar a quem estudou para isso, aos médicos, às médicas, aos cientistas que estão debruçados em encontrar o melhor caminho de cuidar dessa doença. Roberico Silva, Rádio Web Bahia Gospel. A empresa Planova, em Ipupiara, acertou a chegada de 170 trabalhadores que atuarão na planta de energia eólica no município. Eles vieram do Maranhão, estado com altos índices de contaminação. Isso não é uma atitude imprudente, governador? O que pode ser feito? Não, não é imprudente se a empresa se cercar dos cuidados necessários. Quais são os cuidados? Vieram 170 pessoas de uma área de alto contágio. Essas pessoas, antes de embarcar ou na chegada, elas têm que fazer o teste, fazer o exame, ficarem isoladas e depois que sair o resultado do exame, se der negativo, elas poderem circular e poderem atuar profissionalmente. Acho que a recomendação é essa, minha sugestão, eu vou até anotar aqui para passar para a vigilância sanitária. Acho que todas as empresas, ao recepcionar pessoas que venham de fora trabalhando, tem que adotar esse protocolo. A pessoa chega, fica isolado, faz o exame, deu negativo, a pessoa é liberada para trabalhar. Deu positivo, a pessoa vai ter que ficar isolado 14 dias até se curar e poder iniciar o trabalho. Então, a nossa recomendação para todas as vigilâncias sanitárias municipais é esse. Então, chegou de fora, faz o teste, a pessoa fica isolada até sair o resultado. Deu negativo, a pessoa está liberada para trabalhar. Deu positivo, tem que ficar em quarentena, sob orientação e olhar de saúde, para depois poder iniciar os trabalhos. Adson Alves, Rádio Estação Pop de Ceabra. Que tipo de testes para a detecção da Covid-19 o governo do estado tem adotado e por qual motivo, governador? Olha, nós recebemos alguns testes, chamado teste rápido,
e nós distribuímos para os municípios. E se vier mais do Ministério, nós também iremos distribuir. Mas nós não adotamos este teste rápido como um protocolo estadual. Por quê? Porque o teste rápido, ele só é eficaz, só tem uma taxa alta de sucesso, de acerto no resultado, a partir do 10º dia de contágio. Ele começa a aumentar o percentual de acerto a partir do 7º dia, mas taxas expressivas de acerto só do 10º dia em diante. Ou seja, boa parte das pessoas que fizessem o teste no 4º, 5º, 6º dia, 7º dia de contágio, a pessoa estava com vírus, fez o exame e o resultado ia dar negativo. O que é que essa pessoa ia achar? Opa, deu negativo, eu não tenho uma doença, eu posso circular livremente. E a pessoa está doente, contaminando todo mundo. Então nós optamos por ampliar a quantidade de testes de PCR, é aquele teste que com cotonete você coleta material no nariz ou na garganta. Esse teste tem um nível de acerto muito maior, um grau de precisão muito maior, e nós hoje fazemos 1.600 testes desses por dia. A Bahia, dos 27 estados da federação, foi o 2º estado do Brasil com maior número de testes de PCR, que é esse teste que eu me referi. Então é este teste que nós estamos fazendo. Hoje, além desse teste do governo do estado que está sendo feito na capital, nós estamos fazendo também na cidade de Barreiras, na cidade de Iquié e na cidade de Vitória da Conquista. Então, nestes lugares, nós já estamos fazendo também o teste e ainda estamos esperando equipamentos e material para colocar em outras regiões. Então, essa é a estratégia que nós utilizamos de fazer o teste via governo do estado. Marcelo Barbosa, site Veja Baixa Grande. Quais são as ações de combate ao novo coronavírus previstas para a cidade de Baixa Grande, governador? Marcelo, a estratégia nossa é por região e por território. E nós alinhamos isso com os consórcios de saúde, com os presidentes de consórcio. E toda a estratégia nossa é territorial e regional, onde em todo o território nós temos leitos de UTI, nós temos unidades de triagem, UPA, ou hospitais que servem de triagem, de leito clínico, para que os municípios daquele território possam se orientar e levar os pacientes para essas unidades regionais. Então, a Bahia tem 417 municípios. O programa ou ação de prevenção em cada município é feito pelo prefeito e pela prefeita, e o estado cuida da ação regional, da alta complexidade e da média complexidade, que são os leitos de triagem e os leitos de UTI. Johnny Alisson, Aimoré FM 96.3 de Piritiba. O comprometimento do calendário escolar pela pandemia provocou grande prejuízo aos estudantes, na opinião dele. Como o governador do estado agirá para evitar que o ano letivo seja perdido ou anulado? Olha, Johnny, o prejuízo evidente não são só para os estudantes, e não são só os baianos, não só os brasileiros, no mundo inteiro, o mundo inteiro suspendeu aulas, desde aulas de ensino infantil até aulas da universidade. Todos os países do mundo que foram alcançados pelo vírus suspenderam. A França, inclusive, recentemente, depois do pico da pandemia, retomou as aulas, e eu vi ontem uma matéria jornalística onde ela voltou a cancelar em 70 lugares, 70 regiões, 70 cidades, porque nessas 70 cidades, quando abriu a escola com uma semana de funcionamento, voltou a disparar o crescimento do vírus, contaminando inclusive os jovens e as crianças. Então, é fato que, mas isso não é exclusividade nossa. A minha determinação é de não cancelar o ano letivo, para não prejudicar os jovens. É evidente que haverá a necessidade de um esforço adicional da comunidade escolar, dos professores, dos alunos. Nós vamos ter que estudar e trabalhar em dias não previstos para cumprir o ano letivo.
e, portanto, talvez entrar no ano de 2021 para concluir o ano letivo de 2020. Mas nós não vamos cancelar o ano letivo e provavelmente teremos aula dia de sábado, estamos avaliando de antecipar feriados do segundo semestre para esse primeiro semestre e, com isso, ganhar dias úteis no segundo semestre, que vai servir para repor dias de aulas perdidos nesse período. Também com a gente, 88 Piemonte FM, de Miguel Calmon, a Rádio Povo de Poções. E agora vamos aos estúdios da TVE novamente com uma pergunta do Raoni Oliveira. Governador, boa tarde. Raoni Oliveira, do programa TVE Revista, aqui da TVE. A minha pergunta é o seguinte: em Salvador, a previsão é que até o final desta semana, o sistema de saúde municipal entre em colapso. A circulação de pessoas está na faixa de 50%. Não seria um momento de adotar medidas mais restritivas em Salvador e em outras cidades da Bahia? Olha, eu, inclusive, hoje vou ligar mais tarde para o prefeito para conversar com ele, propor até que a gente faça uma reunião virtual, porque a situação está, como eu havia anunciado várias vezes. A gente, às vezes, está olhando o número, a taxa de ocupação baixa e, de repente, explode. Então, hoje, por exemplo, nós esgotamos os leitos de UTI lá na região de Jiquié. E em Salvador, hoje pela manhã, nós tínhamos 62 pessoas, 62 aguardando leitos de UTI aqui em Salvador. Então, nós chegamos ao nível de esgotamento da quantidade de UTIs que nós temos hoje abertas. Então, você amanhecer o dia com 62 pessoas esperando, já é um sinal de que chegamos ao esgotamento. É evidente que nós continuamos abrindo e a Prefeitura também vai abrir leitos novos de UTI. Então, eu acabei de anunciar que hoje estamos recebendo 159 equipamentos de respiradores. Pela manhã recebemos 100 monitores. Amanhã devemos receber mais 60 respiradores comprados da China. E, portanto, somam aí 219 equipamentos de respiradores, onde nós podemos abrir mais 219 leitos de UTI no estado, não é só em Salvador. Isso também esses equipamentos vão para o interior do estado. Então, eu quero chamar a atenção das pessoas da gravidade da situação. Então, daqui a 2, 3 dias, nós teremos mais leitos abertos, mas nós começamos a ter o obstáculo, como eu já falei, vou repetir, o obstáculo de equipe médica. Hoje nós temos equipamentos, temos o Hospital Novo, que foi inaugurado aí alguns meses atrás lá em Jiquié, mas ainda não reunimos os médicos suficientes para abrir a UTI, porque quando você abre a UTI, você não pode abrir com médicos para um plantão, você tem que abrir para todos os plantões preenchidos. Então, estamos buscando abrir, nesse momento está tudo pronto lá, só faltando fechar a equipe médica para ampliar leitos, por exemplo, em Jiquié. Então começa a ser um obstáculo grande o material humano, pessoas capacitadas, habilitadas para abrir. No limite, eu já hoje pela manhã falei com o secretário Fábio, no limite nós vamos buscar autorização para contratar pessoas que tenham habilidades, formação, experiência, mas que eventualmente, por não ter, durante 5 anos no Brasil, não se fazer o revalida, essas pessoas não tiveram condições de validar seus diplomas. Então, nós vamos inclusive abrir esse cadastro dessas pessoas para selecionar aquelas que têm experiência e, dado o momento, se chegar esse momento, a gente adotar as medidas para que a gente possa contratar essas pessoas, se de fato a gente não conseguir contratar os médicos com diploma regular no Brasil. Lembrando que a contratação de 400 médicos já atingiu o número de 300 profissionais, mas essa inscrição de contratação vai até a sexta-feira. E hoje também o Estado abriu a contratação de técnicos de enfermagem. Você que é profissional da área de saúde, acesse aí saude.ba.gov.br, saude.ba.gov.br. Há oportunidade de trabalho e emprego para profissionais das áreas
de Saúde. A estrutura está sendo montada em Itaberaba e beneficiará também moradores de municípios como Ipirá e Rafael Jambeiro. A pergunta é do Almiro Júnior, da Ipirá FM, e Messias Rios, do site Ipirá Notícias, também em Ipirá, governador. Sim, tanto o hospital de Ceabra como o hospital de Itaberaba, todos os dois hospitais, eles são voltados para atender todos os municípios da região da Chapada. É por isso que é necessário que a gente continue fazendo o controle, as barreiras sanitárias, a gente continue com o sinal amarelo de alerta ligado, mesmo nas cidades que têm baixo número de casos, que a gente continue atento, vigilante, alerta para não baixar a guarda, porque se baixar a guarda, o vírus vai vencer essa guerra. Nilson Santos, da Ceabra FM em Ceabra. Além do Hospital da Chapada, Ceabra terá um local específico para tratar Covid-19? Eu sugeri, não só aos prefeitos e prefeitas da Chapada, mas todos os prefeitos da Bahia, que cada prefeito ou prefeita deixe um lugar único, destacado, para que as pessoas do município que têm suspeita procurem aquele local. O que significa isso? Se um município, por exemplo, tem 10 postos de saúde, se o prefeito ou a prefeita não diz, olha, aqui este local é o lugar que quem tiver com suspeita deve procurar, a população, por falta de informação, vai nos 10 postos de saúde. E toda vez que a pessoa com suspeita ou com vírus circula, chega numa recepção de um posto de saúde, ela corre o risco de contaminar outras pessoas. Então é melhor ter um lugar único que seja o lugar de referência para receber os pacientes. Essa minha sugestão foi para todos os prefeitos e prefeitas, independente os que tiveram o caso ou os que ainda não tiveram o caso, mas é importante ter um lugar único de referência. Além do que, eu quero pedir a ajuda de vocês aí que fazem comunicação na Chapada, para nos ajudar a divulgar o telefone 155. Gravou? 155. Esse é o telefone onde tem uma equipe médica atendendo as ligações e orientando os pacientes. E também quero pedir a ajuda de vocês para estimular as pessoas a baixar o aplicativo no celular chamado Monitora Covid. Pode baixar todo mundo, não só quem tem suspeita. Baixe logo o aplicativo, ajuda a sua mãe, seu pai, sua avó a baixar o aplicativo. Porque se deixar para baixar na hora que alguém estiver sentindo mal, você não vai ter cabeça para baixar o aplicativo. Então baixe o aplicativo, preenche o cadastro, você vai ter uma senha, só você tem acesso. E com isso a gente consegue identificar aonde estão surgindo casos suspeitos ou confirmados do estado da Bahia. É uma ferramenta importantíssima para gerenciamento da situação de epidemiologia no estado da Bahia. Cristina Vilarino, site Ascom Bahia e também correspondente da Tribuna da Bahia em Ipirá. Deputados estaduais destinaram suas emendas para a compra de aparelhos respiratórios para os municípios. Há previsão para a chegada desses equipamentos, governador, e também de outros investimentos de emendas parlamentares? Sim, sim, com absoluta certeza. Nós, inclusive, estamos destinando, por exemplo, ambulâncias para essas unidades que eu me referi, que são territoriais, regionais, de acolhimento, UPAs, unidades de saúde, ambulância de emenda dos deputados estaduais, federais, contemplando essas unidades e esses municípios porque com o Covid aumentou o transporte de pacientes, porque um paciente confirmado positivo, ele não pode, mesmo que esteja em condições de andar, de pegar um transporte, você não vai dizer o paciente, olha, pega um ônibus aí, pega um carro e vem aqui no posto de saúde, não. Ou volte para casa de carro ou de ônibus. Você tem que transportar o paciente, porque senão se ele entrar no ônibus, entrar no carro, vai contaminar o Uber, vai contaminar o motorista de táxi, pode contaminar os passageiros de ônibus. Então o ideal é que, se ele já tem condições de ir para casa, que a ambulância leve ele para casa, todo protegido, com a equipe protegida, para que ele fique cumprindo a quarentena dele. Então, mesmo pacientes leves passaram a fazer uso da ambulância, por isso dá uma sobrecarga no serviço. O que dá uma sobrecarga no serviço de ambulância do município, e nós reforçamos com essas entregas. Assim como compra de equipamentos que eu me referi. Então,
Eu acabei de anunciar aqui hoje, no final da tarde, início da noite, chegam aqui 159 respiradores. Amanhã estão chegando mais 60 da China. Na verdade, são 120 caixas, 96 já chegaram, já estão no aeroporto de São Paulo. Faltava chegar agora 24, que chegará meio-dia. E assim que completar a carga, a gente pode retirar e trazer aqui para a Bahia. A expectativa nossa é trazer até amanhã esses respiradores. E eu me referi também aos 100 monitores que vão para a UTI também, que eu botei até no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se você entrar lá, você vai ver a fotografia. E hoje, pela manhã, já começou a ser distribuído para os hospitais. Esses recursos todos também são de recursos de emenda dos deputados estaduais e federais. Danilo Oliveira, blog Macajuba 24 horas. Quais as medidas poderão ser adotadas pelo governo do estado para reduzir o impacto financeiro que a pandemia tem provocado, principalmente nas famílias de baixa renda, uma vez que muitas pessoas estão sem poder trabalhar? Existe um plano de retomada da economia pós-Covid, governador? Sim, existe um plano, um planejamento, nós estamos conversando. Agora, a sua implementação depende de passar o momento mais crítico da pandemia, que, como eu já havia anunciado, nós estamos nos aproximando dele. É por isso que começa a ter fila para a UTI. Vocês estão lembrados que há semanas atrás eu falei que o final do mês de maio seria o período que a gente se aproximaria do esgotamento da nossa oferta de serviço de saúde. Nós estamos chegando a esse esgotamento conforme nós havíamos anunciado. Então, o planejamento de qualquer ação de retomada só depois desse momento crítico. Mas nós já estamos fazendo medidas para amenizar a situação, por exemplo, apoio à agricultura familiar, contratando programas de incentivo à produção de hortaliças, de frutas, através de editais da agricultura familiar. Nerisvaldo Sobrinho, Rádio Nova FM e site Chapada News de Ceabra. Algumas vezes tem acontecido de uma pessoa morrer em uma cidade e o óbito ser computado para uma outra cidade no boletim da CESAB. O que dizem os protocolos sobre essa questão, governador? Erro ou o sistema que não estava integrado ou não está integrado? Não necessariamente é erro e não necessariamente é falha do sistema. Porque muitas vezes a pessoa é morador de uma cidade, mas ele estava por alguma razão em outra cidade. Então nós já tivemos situações dessas. É um morador de uma cidade A e ele estava, por exemplo, em Salvador, com o seu filho. Não tem residência em Salvador e trabalha no interior. Às vezes não tem residência em Salvador, mas estava na casa da filha, do filho, de um neto ou de um amigo, estava aqui, ou por trabalho, ou por já estava aqui, enfim, não interessa o motivo. Ele faz o exame aqui e na hora de preencher a ficha, a pessoa bota, não, eu sou de Jacobina, eu sou de Ipirá, e sai na ficha Ipirá Jacobina. E quando a pessoa vai lá, não, esse exame não foi feito aqui não, essa pessoa não está aqui não. Vem aquela surpresa. Aí a vigilância tem que acertar onde vai alocar o resultado do exame. Então... E acaba gerando um processo de investigação, né, governador? Exatamente, isso aí vai investigar onde essa pessoa está, onde ela fez o exame. Então, as polêmicas normalmente são essas, às vezes a pessoa é de Salvador, mas está em Jacobina, está em Pirá, está em Itaberaba, foi lá, passou um dia, dois, voltou para aqui e fez o exame aqui. Mas, eventualmente, a contaminação pode ter sido no outro município. Então, é disso que se trata quando fica essa disputa. Não é esse caso, não pode vir contabilizado para o município A, tem que ser no município B, porque o correto é identificar aonde houve a contaminação, que não necessariamente é onde a pessoa fez o exame. Essa é uma situação também ainda incógnita, né? Que preocupa, porque às vezes a pessoa passou uma semana, por exemplo, a pessoa do interior, de uma cidade que não teve caso nenhum. A pessoa veio aqui na casa da filha, passou uma semana aqui, ou do filho, ou de um parente, e voltou para a sua cidade. Quando chega lá, faz o exame. Vai sair contabilizado na cidade dele, mas o local de contaminação não foi na cidade dele, foi aqui. Salvador. Então, isso é só para dar exemplos
da complexidade que é exatamente identificar, porque o registro sai inicialmente como a ficha foi preenchida na hora de fazer a coleta do exame. Então, depois a vigilância, por isso que às vezes a vigilância dos 2 municípios envolvidos tem que ajustar. Aquele sobe e desce nos números, né? Às vezes sai um daqui, outro sobe ali, para poder, depois que é divulgado, aí passa a ajustar aonde de fato vai ser contabilizado aquele caso. Porque não é simples, porque o que interessa mais para a vigilância é o quê? Aonde houve a contaminação. Mas também interessa muito saber em que lugar a pessoa vai cumprir a quarentena. Porque o correto é que a pessoa ficasse no lugar que ela foi contaminada. Então, se uma pessoa mora em qualquer cidade da Bahia e veio aqui em Salvador por algum motivo e se contaminou aqui, o ideal é que ela não volte para casa antes de estar curada, que ela ficasse aqui, para não correr o risco de contaminar a cidade dela. Mas nós já tivemos dezenas de casos que as pessoas são do interior, estavam aqui por alguma razão, a trabalho ou familiar, fazem o teste, dá positivo, a pessoa entra no carro, quando a vigilância vai ver, a pessoa já está na sua cidade, já voltou para lá. Então, ela não agiu corretamente, porque o correto, a orientação médica, é continuar na cidade onde a pessoa foi contaminada até passar os 14 dias e ela ficar curada. Ou seja, a primeira informação e também o seu papel de cidadão em colaborar quando recebe também essas informações. Fábio Márcio, Rádio Piemonte FM de Miguel Calmon. Essa cooperação entre o governador Rui Costa e o prefeito de Salvador pode inaugurar uma nova forma de se fazer política na Bahia e no Brasil, governador? Ou passada a pandemia, os ânimos voltarão a se acirrar? Olha, esse padrão de relacionamento, ele não é novo. Talvez por conta da pandemia e talvez por conta das agressões sucessivas que o presidente da República faz com governadores e prefeitos, talvez isso tenha ganhado mais visibilidade. Mas não foi eu, inclusive, que iniciei esse método aqui na Bahia. Eu tenho que fazer justiça. Quem iniciou essa nova forma de relacionamento da política aqui na Bahia foi o ex-governador Jacques Wagner, que desde janeiro de 2007, ele inaugurou os novos tempos da Bahia, da convivência, do diálogo com pessoas que pensam diferentes. Antigamente na Bahia não era assim, né? Todos sabem disso. Marcava uma linha no chão? Era, como o Wagner costumava dizer, marcava a linha no chão, quem está do outro lado da linha é meu inimigo, quem está do lado de cá é meu amigo, e fogo no inimigo. Então, quantos prefeitos na história da Bahia foram perseguidos pelo governador? Muitos. Então, de janeiro de 2007 para cá, Wagner inaugurou esse novo modelo e nós demos sequência. Eu gosto de fazer justiça a quem merece, que no caso o ex-governador Jacques Wagner foi quem iniciou essa forma nova. Wagner dizia, quando eu chego no município, o prefeito pode ser adversário político meu, entra no carro do governador, vai no palanque do ato de inauguração, mesmo que a obra não seja municipal, é uma obra estadual, de uma estrada, de um sistema de água, o prefeito é convidado, participa, fala, então isso não é novo e nós mantivemos isso, graças a Deus, porque também é a minha forma de pensar e talvez tenha ganhado visibilidade agora pelo momento de pregação do ódio, que desde a eleição de 2018 se instalou no Brasil, então isso ficou mais visível. Mas nós pretendemos, sim, eu espero que o Brasil volte a ter um padrão civilizatório semelhante aos principais países do mundo, que não haja retrocesso, como infelizmente sinais claros de retrocesso a cada dia são mais visíveis, inclusive com notícias falsas, criminosos, milicianos digitais, espalhando calúnia, difamação e mentindo sobre as pessoas de forma profissional, maciçamente, com máquinas, estruturas contratadas para reproduzir essas calúnias e essas mentiras. Então nós vamos seguir o nosso padrão, porque eu sou daqueles que acredito na expressão, e minha mãe também dizia isso, nossas atitudes são muito mais fortes do que nossas palavras. Se você quer passar o exemplo,
mais importante do que você falar o que é correto é você praticar o que você considera correto. Então, o exemplo fala mais forte e nós seguiremos esse caminho. Estamos ao vivo para a TVE e também Acontece na Bahia, em Baixa Grande, Chapada News, Chapada Notícias, Rui Barbosa Notícias, site Veja Baixa Grande, Ipirá Notícias, Macajuba 24 horas, Jornal Canal da Gente em Morro do Chapéu, Jornal da Chapada, Piemonte FM em Miguel Calmon, em Itaberaba, Rosário FM, Diamantina FM, Baiana FM, em Ipirá, Ipirá AM e Ipirá FM, em Rui Barbosa, Rádio Líder FM e Irecê, Esperança FM de Rui Barbosa, 88 FM de Livramento de Nossa Senhora, em Ceabra, Ceabra FM, Nova FM, em Piritiba, Aimoré FM, Diamantina FM, em Utinga, Cultura AM 105 FM, em Botirama, Portal do Oeste FM e Botirama FM, em Morro do Chapéu, Brilhante FM, Diamantina FM, em Baixa Grande FM, em Souto Soares, Jornal AM, em Macajuba, Capivari FM, em Iraquara, Iraquara FM, em Anguera, Anguera FM, em Serrolândia, Serrote FM, Rádio Web Bahia Gospel e Palmeiras FM de Palmeiras. Lu Barreto, Rádio Brilhante FM de Morro do Chapéu. Governador, sobre a UPA de Morro do Chapéu, há alguma previsão de entrega? Ela será um apoio de atendimento também aos pacientes de Covid-19? Sim, o secretário Pinheiro, inclusive, ajudou a articular uma empresa eólica junto com o prefeito para fazer a recuperação e estaria pronto agora nesses dias. A previsão inicial era na última semana de maio e eu acredito que deve estar sendo finalizada. Eu vou até tomar informações hoje sobre o andamento dessa obra, porque a obra estava paralisada há muitos anos. Eu vi as imagens, estava muito degradada a obra e a obra ia ser retomada e a promessa era de finalizar agora, final de maio. Eu vou procurar hoje saber como está a situação da obra, mas assim que finalizada, sim, o objetivo é colocar também como centro de atendimento e de triagem para a região de coronavírus. Chocolate, Jornal Canal da Gente em Morro do Chapéu. Já é possível ter uma ideia de quando as atividades vão retornar na rede estadual de ensino, governador? Não, no dia de hoje ainda não. Esse comportamento do vírus, ele é muito traiçoeiro, ele é muito perigoso e nós preferimos aguardar. Cada dia, como diz o ditado, com sua agonia. Então, a agonia de hoje é providenciar a abertura de novos leitos de UTI, porque a demanda não para de crescer. Nós temos hoje fila de espera em Jequié, temos fila de espera em Salvador. Então, a cabeça do governador, a cabeça aqui da minha equipe, é ver como consegue médico, profissionais de saúde, pedir currículos, como já foi anunciado aqui. Então, nós estamos contratando técnico de enfermagem, estamos contratando enfermeiro, estamos contratando médicos. Se você conhece algum médico, técnico de enfermagem, enfermeira que queira trabalhar, é só enviar o currículo aí para a CESAB. Nós estamos providenciando a chegada dos equipamentos. Eu já anunciei aqui nessa entrevista a chegada hoje pela manhã de 100 monitores, que sem monitor não abre UTI, e agora no final da tarde deve chegar 159 respirador. Sem respirador também você não consegue fazer a UTI funcionar, principalmente para paciente de Covid, que precisa de respirador, e sem médico também você não consegue abrir leito de UTI. Então você precisa juntar esses esforços todos para poder abrir leito. Minha cabeça é para isso. Ainda não temos condições de anunciar quando e que dia nós voltaremos às aulas. Glauber Gomes, Diamantina FM de Morro do Chapéu. Qual é o posicionamento do governo do estado sobre o novo protocolo da cloroquina do Ministério da Saúde? O senhor é contra ou a favor, governador? Olha, eu me sinto envergonhado, me sinto triste, muito triste. É motivo de vergonha para todo brasileiro. Chega a ser motivo de piada no exterior. Muitos não acreditam. Eu recebo mensagem de pessoas, de brasileiros que estão morando fora do Brasil, vários eu conheço, de estrangeiros com quem a gente conheceu ao longo desse período. As pessoas passam e-mail, passam mensagem perguntando se isso é verdade. Porque é inacreditável o comportamento, na minha opinião, do presidente da República e do governo federal em relação à cloroquina ou qualquer outro medicamento. Uma droga, um remédio, uma injeção, um antibiótico, qualquer remédio serve para salvar vidas humanas.
todos os medicamentos têm uma bula que tem lá, quando a gente olha, efeitos colaterais. Então, quem escolhe o medicamento mais apropriado para cada caso, quem é que escolhe? É o médico, é quem estudou para isso. Então, o cabra vai avaliar, ó, essa infecção aqui que você tem, essa doença, eu vou lhe dar tal antibiótico. Ah, mas tem aquele, doutor, que é mais forte, não é melhor não? E numa dosagem... Olha, tudo bem, é melhor, mas o efeito colateral dele é muito maior. Vai prejudicar outros órgãos seus vitais. Para esse tipo de infecção, não é uma infecção tão forte, esse medicamento é suficiente e esse tem baixo efeito colateral. Não é assim que funciona? Ou seja, quantas vezes você ou um parente seu foi no médico e ele explicou isso? Ou seja, cada medicamento, o médico avalia, escolher o medicamento certo, que não exagere na dose para não prejudicar outros órgãos, porque às vezes você traz outros efeitos colaterais. Esse medicamento, que eu não sei por que razão o presidente resolveu politizar e partidarizar e até fazer piada de mau gosto, como ontem ele fez sobre esse medicamento, justamente em um dia que o Brasil ultrapassa 10 mil mortes, ele anda de jet ski. No dia que o Brasil ultrapassa 1000 mortes por dia, ele brinca com a morte dos outros, dizendo que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. Então, é triste, é vergonhoso para o Brasil, é vergonha. Você quer saber como eu me sinto? Envergonhado. Eu sinto vergonha, tristeza. Eu, de noite, durante o dia, amanheço, tem dia que muito triste com a situação do meu país, com a situação do nosso país. O Brasil não merecia isso, o povo brasileiro não merecia isso. Então, quem tem que definir, eu vou insistir e ser claro com a população. Se algum parente meu, se eu tiver, ou qualquer parente meu tiver contato com o vírus, der positivo, quem vai recomendar e passar receita são médicos. Não vai ser o presidente da República, deputado, ministro, que é general. Não serão eles que passarão remédio para meus filhos. E enquanto eu for o governador da Bahia, não será político que vai passar remédio para baiano e para baiana. Para o povo da Bahia. Quem vai passar remédio são os médicos e os cientistas. Então eu quero tranquilizar os baianos e baianas. Nós não vamos mudar nosso protocolo. Se necessário for, vamos ao STF para garantir que a vida humana seja respeitada, que a medicina seja respeitada, que a ciência seja respeitada. Então, quem define qual medicamento os pacientes vão usar são os médicos. Então, repito, é uma doença nova, todos eles estão buscando acertar, não tem ainda a receita do bolo pronta, por quê? Porque é uma doença muito recente, a reação é diferente de pessoa para pessoa. Então, uma pessoa que tem diabetes é um tipo de reação, uma pessoa que tem pressão alta é outro tipo de reação, uma pessoa que já tem algum problema cardíaco, uma arritmia, é outro tipo de reação, uma pessoa obesa é um tipo de reação, é um tipo de tratamento. Então, os médicos estão buscando acertar. E nesse momento, nós temos que dar paz, tranquilidade aos médicos, transmitir segurança para que eles acertem e não azucrinar a cabeça de médico com política, com ideologia, prejudicando e levando à morte milhares de pessoas. Então, este é o meu posicionamento como cidadão, como pai de família. Eu fico triste e indignado do Brasil estar passando por um momento desse. Anne Oliveira, da Serrote FM de Serrolândia. Governador, a população dos municípios pequenos, como Serrolândia, não foi muito bem informada ou adequadamente informada pelas secretarias de saúde dos municípios sobre a estrutura para casos graves da Covid. Isso causa uma grande insegurança e angústia. Como nossa região, por exemplo, será atendida, além também de outras regiões do estado? Olha, minha sugestão é que vocês procurem entrevistar os prefeitos, entrevistar os secretários de saúde de cada cidade, de cada região, para que eles utilizem a audiência de vocês para
e passando informação. Eu acho que quanto mais informação, não é fake news, não é notícia falsa. Então, de nada adianta notícia falsa, só faz piorar a situação. Então, se você ouve um secretário da saúde, ouve um prefeito para saber quais são as medidas, isso ajuda a informar e a tranquilizar a população. Então, nós estamos abrindo vários leitos de UTI, com esses equipamentos que nós estamos recebendo, vamos abrir também ali na região, em Miguel Calmon, leitos de UTI, em Jacobina. Então, nós estamos distribuindo nas regiões do estado essas unidades, que essas unidades possam atender com dignidade, com recursos técnicos, recursos profissionais, os pacientes. Como eu disse, nós temos um limitador grande. Nesse momento, 2 limitadores grandes. Um são quantidade de equipamentos disponíveis no mundo, não é na Bahia não, no mundo. E o segundo limitador grande, que esse tem mais a ver com a nossa região, com o nosso estado, que é a falta de profissionais, especialmente de médicos especialistas que possam atuar nessas UTIs. Messias Rios, site Ipirá Notícias em Ipirá. O Estado cogita instalar hospitais de campanha ou mais leitos de UTIs em alguma cidade da região, caso o número de pessoas infectadas aumente significativamente, governador? Messias, não. A resposta não abre essa previsão, porque, como eu disse antes, o nosso limitador não é ter a tenda, o hospital de campanha, aquela estrutura, que até fica bonita visualmente, aquele toldo, não é aquilo que está faltando nesse momento. O que falta nesse momento são os equipamentos para botar debaixo dessa tenda e faltam os profissionais médicos. Como eu disse aqui, nós estamos com dificuldade hoje em Salvador para montar equipes, estamos com dificuldade em Jiquié. Nós temos o prédio, temos os equipamentos, mas faltam profissionais. Então não adianta ficar abrindo várias unidades de campanha, gastando uma fortuna, se a gente não vai ter equipamento e se não vai ter pessoal para botar lá dentro. Não resolve nada. Então nós temos que colocar em funcionamento o que nós já temos. E para isso nós precisamos resolver esses 2 maiores problemas nossos, que é conseguir ter os equipamentos e conseguir ter as equipes médicas. Então hoje está se mostrando mais grave a ausência de médicos do que, na verdade, a ausência de equipamentos, porque nós já temos equipamentos prontos aqui em Salvador, em Jiquié, para abrir e não conseguimos ainda médicos. Nilson Santos, Rádio Seabra FM. Seabra é uma cidade polo da Chapada Diamantina e recebe muitas pessoas de fora diariamente. Fechar a cidade para quem não é morador pode ser uma alternativa viável, governador? Olha, eu acho que as medidas elas devem ser proporcionais ao grau de contágio e de crescimento do contágio em cada cidade. Não existe uma medida padrão única para todas as cidades. Isso não é correto, porque toda medida de restrição ela é um sacrifício para as pessoas, é um sacrifício social, é um sacrifício econômico, é um sacrifício psicológico, é um sacrifício para a economia. Então, as medidas devem ser proporcionais à situação de cada município. Então, nós vamos adotando as medidas de acordo com a taxa de crescimento. Por exemplo, Jiquié, a situação saiu do controle. Hoje pela manhã eu falei com o prefeito e até o final da tarde nós vamos anunciar novas medidas mais restritivas para Jiquié a partir de amanhã. No final da tarde eu anuncio, porque a situação lá saiu completamente do controle. A UPA está lotada, o hospital está lotado, nós já temos, hoje, durante o dia, estamos retirando pacientes de UTI de lá, ou que precisam de UTI, para levar para outras cidades, porque o número de casos explodiu. Então é preciso você tomar uma medida mais forte para conter isso e salvar vidas humanas. Mas essa mesma medida não precisa estar em uma cidade que não teve caso nenhum, ou uma cidade que teve um caso há 30 dias atrás. Então, a cada cidade, a medida tem que ser proporcional à situação daquela cidade. Benedito Balio, Frei Dito, Rádio Rosário FM de Itaberaba. Os 20 leitos de UTI exclusivos para a Covid-19 do Hospital da Chapada permanecerão na unidade após a pandemia, assim como em outras cidades? Essa estrutura montada vai permanecer, governador? Olha, nós teremos aí, em Itaberaba, o hospital que nós fizemos um convênio, transferimos recursos para a prefeitura, e a chamado Hospital Regional da Chapada, que funcionava em Itaberaba, estava há muitos anos fechado.
nós estamos em obra, o hospital está em obra e quando ele voltar a funcionar, quando concluir as obras, ele vai ter UTI pública para atender junto com o Hospital da Chapada de Ceabra, a região da Chapada. Este contrato de 20 leitos de UTI é de um hospital privado, que nós estamos contratando para leitos de Covid. Essa, se vai manter ou não depois, é uma decisão do hospital, porque o hospital, essa unidade é privada, não é do governo do estado. Então, caberá ao proprietário do hospital a decisão se mantém ou não após a pandemia. O que eu posso garantir ao povo de Itaberaba e da região, que além do hospital de Ceabra, nós teremos esse hospital, que é um hospital grande, muito grande, e nós estamos aplicando milhões de recursos lá para reformar e voltar a funcionar. Esse hospital terá UTI definitiva. Luciano Souza, Rádio Palmeiras FM de Palmeiras. Como é possível acompanhar e como se dá a aplicação dos recursos federais, estaduais e municipais nas ações contra a Covid-19? Transparência é fundamental, governador, até mesmo nesse momento de crise. O que é que o senhor acha? Sem dúvida, é por isso que eu montei, inclusive, uma sugestão, seguindo o exemplo que foi feito no Ceará, uma mesa da transparência com a participação de pessoas do Tribunal de Contas do Estado, do Ministério Público, para que não só eles pudessem olhar todos os contratos, todas as compras, mas também pudessem ajudar a decidir. Porque as decisões nesse momento são difíceis, porque você é obrigado a fazer coisas fora do padrão normal, como do momento de normalidade. Então, no momento normal, o padrão de preços é um, o padrão de contratação é outro. No momento de pandemia desse, infelizmente, o mercado, como a gente costuma chamar, o mercado tende a se remunerar melhor no momento desse. Então, por exemplo, as máscaras, aquela máscara, não a máscara de tecido que a gente paga R$1, respirador, outros insumos, quem fabrica resolveu cobrar muito mais caro para fornecer. Então, como não tinha e não tem quantidade suficiente para abastecer todos os países do mundo, entra a chamada lei do mercado, da procura e da oferta. Tem muita procura e tem baixa oferta, o preço sobe. Infelizmente, na hora da pandemia, quem tem produto não quer pensar na solidariedade humana, quer pensar no seu faturamento e, portanto, aumenta o preço. Por isso eu instalei essa mesa para deixar tudo transparente, para que nada tenha dúvida sobre o que está sendo feito. Carlos Barral, Rádio Ipirá AM de Ipirá. Como estão os esforços do governo do estado para distribuir máscaras e álcool em gel para as pessoas mais carentes e também em áreas públicas? Olha, Carlos, nós temos a Secretaria de Saúde, a CESAB, o secretário Walter Pinheiro, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, João Leão, lá com Paulo Guimarães, todos estão mobilizados, apesar de não ser da Secretaria de Saúde, para reunir, inclusive, doações de empresas privadas. Uns doaram máscaras de pano, aquelas máscaras de acrílico facial, outros doaram outros insumos para a gente distribuir. Nós buscamos priorizar, ao longo das semanas que se passaram, os municípios com caso de Covid positivo. Esse era mais urgente, fazer chegar equipamento de proteção individual, chegar máscaras, chegar insumos, porque eles foram tendo casos de Covid. E também, paulatinamente, alcançando outros municípios. Isso permanece, é um cotidiano e a coordenação está com essa equipe. Cristiano Silva, blog Deixa Comigo, de Macajuba. Em Macajuba ainda não tem nenhum caso confirmado. Qual a recomendação que o senhor governador passa para as autoridades e os munícipes? Olha, é manter no sinal de trânsito, não tem verde, amarelo e vermelho, a minha sugestão em todas as cidades, mesmo naquelas que não tem nenhum caso, é não acender a luz verde, acender sempre, mesmo nessas cidades, a luz amarela, de atenção, de preocupação, porque esse vírus é muito traiçoeiro. A curva de crescimento dele é chamada uma curva exponencial, ela é muito rápida. Então hoje não tem nenhum e daqui a 2 semanas pode estar sem controle, é assim mesmo. Por quê? Porque eu digo sempre, explico para as pessoas,
muita gente diz, esse vírus parece uma gripe. Se ele fosse exatamente igual a uma gripe, seria até mais fácil de lidar com ele. Por quê, governador? Porque a gente reconhece facilmente se a gente está numa sala de aula, por exemplo, ou numa sala de trabalho. Se tiver alguém gripado, você reconhece logo, não reconhece? A pessoa está espirrando, a pessoa está toda hora com lenço ou com um pedaço de papel corizando, a pessoa está com dor de cabeça, está com o rosto inchado da gripe, está tossindo, está com febre. Então você percebe logo, aquela pessoa está com febre. Então se 100% de quem tivesse com vírus, tivesse com algum sintoma externo, seria mais fácil lidar com esse vírus. Você ia identificar facilmente aonde estão as pessoas com vírus. Mas esse vírus é muito estranho. A ciência haverá de descrevê-lo melhor no futuro. Por que é estranho, governador? Porque ele leva a óbito jovens de 26 anos, de 28, de 30, de 40, e pessoas de 102 anos, como a senhora, de 100 anos, de 90 anos, como do asilo lá de Piauí, permanecem vivas sem sintoma nenhum. Então, o que explica essa diferença gigantesca de levar à morte pessoas de 20 e poucos anos, de 30 e poucos anos, e pessoas de 80, 90 ou até 100 anos não sentir nada? Então, a grande maioria tem um sintoma, tem um vírus e não tem sintoma. Então, a pessoa está transmitindo o vírus para várias pessoas e ela, coitada, nem sabe que está com vírus, mas ela está transmitindo. Então, se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se é um feirante que trabalha durante o dia, um dono de uma padaria, ou uma pessoa que trabalha numa farmácia, um médico que trabalha no posto de saúde, um motorista de ônibus, ou um motorista de táxi, ou motorista de Uber, ele está com vírus, não sabe que está com vírus. Então, se a pessoa está ali no balcão da padaria, só despachando pão para todo mundo, ou está no balcão da farmácia, então, ele sem saber quantas pessoas na padaria alguém entra em contato no balcão da padaria. Dezenas ou centenas por dia, não é? Então, em um dia só, uma pessoa infectada, que trabalha, por exemplo, na recepção de uma padaria, poderia contaminar dezenas em apenas um dia de pessoas. Então, numa cidade você sai... A projeção é muito alta, né? Então, a pessoa, tem um 0 caso na minha cidade, ótimo, 0 caso. Aí, de repente, vamos supor, a pessoa que trabalha na farmácia, na padaria, ou em qualquer lugar de circulação de pessoas, ficou doente e ela não sabe, pegou o vírus, ela não sabe ainda. Se ela atender 100 pessoas naquele dia, ela vai passar o vírus ou para 5, ou para 10, ou para 15, ou para 20. É por isso que a gente pede a todo mundo que use a máscara, mesmo nas cidades que não tem vírus ainda. Por quê? Porque você não sabe se o vírus está aí na sua cidade ou não. Quem pode garantir que não tem pessoas com vírus na sua cidade? O que a gente pode garantir, quando a estatística é 0, que ninguém ainda foi identificado com vírus. Não significa que tem 0 pessoas com vírus na sua cidade. Então, uma cidade pode sair de 0 a 50, a 100, em 2, 3, 5 dias, você pode ter um salto enorme, porque o vírus, infelizmente, você já deve ter ouvido na televisão ou no rádio a palavra assintomático, não já parece uma palavra pomposa assim, assintomático. O que quer dizer isso? Pessoas que têm um vírus, mas não têm nenhum sintoma. E por não ter sintoma, ela não sabe que tem o vírus. Então eu vou dar um exemplo aqui para encerrar esse ponto. O médico de Jiquié, que nós perdemos, infelizmente, na semana passada... Que é um profissional da saúde. Médico, é profissional da saúde. Ele dava plantão na UTI, tratando pessoas de Covid. Ele estava trabalhando quando, de repente, ele saiu da UTI e disse à enfermeira, eu acho que eu estou com falta de ar. Mediu o nível de oxigênio naquele aparelhinho que mede quantos % de oxigenação do sangue. O normal é em torno de 25, o normal é em torno de 95, que aparece naquele reloginho ali, 95, 96, 97, 98. Ele estava com 40 e poucos, 42 ou 44 de oxigenação, ou seja, estava muito baixo. Tomou um susto, foi direto para a sala do tomógrafo, fazer a tomografia. Isso dentro do hospital, ele estava trabalhando. Quando fez a tomografia, 75% do pulmão dele já estava comprometido.
Ele saiu da sala de tomografia, foi direto ser entubado. Foi entubado, botou a máquina de oxigênio. Em 24 horas ele veio a óbito. Ou seja, alguém que nem sabia que estava doente, que era médico, em 24 horas veio a óbito com a doença. E sem nenhum sintoma, né? E não tinha nenhum sintoma, nem sabia que estava com vírus. Então é por isso que eu digo de forma mais popular para a população entender. Esse vírus é extremamente traiçoeiro. O comportamento dele é muito estranho e no futuro nós saberemos exatamente, a ciência vai descobrir por que ele atua dessa forma, por que ele se esconde tão facilmente e ele é tão agressivo em algumas pessoas e em outras menos agressivo. Marconi Macedo, Ipirá FM. Governador, entre as medidas de combate à pandemia, é possível ampliar as barreiras sanitárias nas rodovias que cortam o estado, em especial a BA-052, mais conhecida como Estrada do Feijão, e a BA-233? Olha, bloquear estradas não é uma medida sanitária que traga resultado imediato, porque você não vai poder reter aquelas pessoas no meio da estrada. O que é que você vai fazer? Você parou o carro, você tem alguém suspeito de ter o coronavírus. Como é que identifica isso? Como é que você vai identificar? Você tem que fazer exame na pessoa. Você vai dizer o quê? A pessoa vai ficar parada no acostamento. Se começar a acumular 100, 200 pessoas, vai passar ali horas, dias, um dia, 24 horas esperando o resultado do exame. Então ali não é o lugar apropriado para você fazer... Porque você não sabe o destino dela, se ela vai para alguma cidade... Não, e a pessoa é morador da cidade. Vou dar um exemplo. A pessoa está indo para Iraquara, lá na Chapada, já que nós estamos falando da Chapada. Que adianta você bloquear 242 ali na altura de Itaberaba e dizer, para onde você vai? Vou para Iraquara. Se você achar que ele é suspeito, você vai dizer o quê? Você não vai para casa? Você está proibido de passar, vai ficar aqui? Então isso não resolve, não é a medida sanitária mais adequada. O correto é em cada cidade, até na entrada da cidade, você fazer o controle sanitário, porque se a pessoa é morador da cidade, tem suspeita, você orienta, ó, você vai ficar em casa, não vai poder sair, vou fazer sua coleta, aguarde o resultado do exame na sua casa, fique em um quarto, em um espaço separado da sua família, para você não contaminar a sua família, aguarde sair o resultado. Aí sim, se é um visitante, você vai para onde? Que lugar você vai estar? Pega o telefone da pessoa e você monitora aquela pessoa. Isso é fácil fazer dentro de cada município. Agora, no meio da estrada, você para a Estrada do Feijão, a BA-052. Você vai fazer o quê com a pessoa que vai lá para Xique-Xique, para a Cidade Barra? Você vai proibir dele passar se ele mora lá. Então não faz sentido esse bloqueio nas vias, nas artérias, vamos chamar assim, de circulação do estado. O que cabe em cada entrada de cada município você fazer o controle sanitário. Fábio Oliveira, Rádio Líder FM de Rui Barbosa, Jacobina, Irecê, Grupo J da Sidney. Ele mandou um vídeo aí, governador, com uma pergunta sobre economia, que tem preocupado também vários setores da sociedade. Boa tarde, governador Rui Costa. Sou Fábio Oliveira, da Rádio RB aqui de Rui Barbosa, que faz parte do Grupo JSD de Comunicação. Governador, bem próximo aqui à nossa região, na cidade de Ipirá, uma fábrica de calçados, na semana passada, demitiu 240 funcionários. Aqui em Rui Barbosa temos a fábrica Pegada, que é uma fábrica de calçados que tem como seus funcionários uma parte aqui da população de Rui Barbosa, que depende da mesma para levar o pão de cada dia para a sua família. O que é que o governo do estado pode fazer para tentar minimizar essa questão do desemprego que está começando por conta de medidas que são necessárias para o combate ao Covid-19 aqui em nosso estado? Muito obrigado. Olha, só para esclarecer, o governo do estado, e eu acredito que nenhuma prefeitura da Bahia, proibiu o funcionamento das fábricas. Não foi em nenhum momento nossa orientação. O que nós orientamos as empresas, as fábricas, foi que elas adotassem medidas de distanciamento e medidas de proteção para funcionarem. Então não houve nenhuma decisão, nem decreto, nem lei estadual, com certeza, eu acredito que municipal também, de nenhum município proibindo o funcionamento das fábricas. O que é que acontece? A Ford, por exemplo, que fabrica carros, está parada, não está produzindo carro aqui na Bahia. E em vários lugares do mundo as empresas pararam. Não foi porque teve decreto ou lei mandando fechar ou mandando parar.
É porque a empresa não está conseguindo vender. Porque como no mundo inteiro as pessoas, não é só no Brasil, você está acompanhando pela televisão, agora na Europa as pessoas começam devagarzinho, lentamente voltar para a rua, voltar para a atividade. Mas as pessoas no mundo inteiro pararam de consumir. Nos Estados Unidos, só para você ter ideia, eu tenho dado esse número para as pessoas terem a dimensão da crise. Porque nem todas as pessoas conseguiram compreender o tamanho dessa crise. Na história dos Estados Unidos, durante muitas décadas, desde que se criou legalmente o seguro-desemprego, nos Estados Unidos, o momento, a maior crise que teve desde a criação do seguro-desemprego foi quando, ao mesmo tempo, no mesmo mês, 5 milhões de americanos tinham buscado o seguro-desemprego. Sabe quantos americanos agora foram buscar o seguro-desemprego nessa crise? 35 milhões. 7 vezes mais o maior volume de toda a história desde que o seguro-desemprego existe nos Estados Unidos. Então dá para você ter a dimensão do tamanho dessa crise? Essa crise é muito, mas muito maior do que qualquer outra que durante a nossa existência a gente tenha visto. Então, para a gente ter a dimensão exata e saber do que nós estamos falando. Então, infelizmente, o efeito econômico vai alcançar o mundo inteiro, não terá país, nem estado, nem cidade que passará sem sentir o efeito dessa crise, e muitas empresas vão parar temporariamente, ou já pararam, como a Ford aqui, a produção pela simples razão que ela não consegue vender sua produção. Ou seja, a venda caiu muito e produzir para estocar custa caro, muito caro. Porque você tem que pagar salários, tem que comprar materiais, pagar energia, você tem custo de produção, que não adianta você ficar produzindo, estocando. Primeiro que o estoque, o lugar de estocar não é infinito, é sempre espaço limitado. E segundo que isso tem um custo altíssimo, então as empresas vão paralisando em função de não conseguir vender. Então, com a retomada do mundo inteiro, lentamente, e logo, logo nós vamos retomar também, nós vamos intensificar as ações do Estado no sentido de ajudar a acelerar a retomada econômica e a geração de emprego. Léo Ricardo, site Léo Ricardo Notícias. Governador, sobre a UPA de Morro do Chapéu, que será transformada em centro de Covid, qual a formatação da parceria, a abrangência e a previsão para funcionamento? Olha, é evidente que isso sempre é negociado com o prefeito. Em algumas cidades da Bahia, nós quisemos abrir a UPA que estava fechada, para ser uma UPA regional e para atender Covid, e o prefeito pediu, não, governador, eu prefiro manter essa UPA municipal e atender só o pessoal daqui, da minha cidade. Eu respeito, a gente não tem, como eu já disse aqui, optado por fazer confronto ou conflito com a gestão municipal. A gente tem priorizado em fazer o diálogo. Então eu respeito a decisão do prefeito e da prefeita e, se assim ele quiser, fica só municipal. Mas o Estado só entra quando o atendimento vai ser pelo menos regional. A palavra já diz, é governo do Estado da Bahia, tem que cuidar de todos os baianos. Quem cuida só de um município é o prefeito ou a prefeita. Quem é governador tem que cuidar da população do seu estado. Então, nós abrimos e estamos financiando, assumindo o custo daquelas UPAs que têm a função, pelo menos, regional, ou daquela unidade de saúde com o atendimento regional. É evidente que o equipamento vai estar em algum município, né? O equipamento ele não pode ser móvel. Você não bota um hospital, não bota uma UPA numa carreta e muda cada dia para estar em um município. Ela está cravada em um município. Por exemplo, abrimos uma UPA de Ipiaú, abrimos o hospital de Camaquã. Ele está cravado em um município, mas ele atende e é para atender pessoas de vários municípios e por isso o Estado está assumindo essas unidades. Agora, quando o prefeito ou a prefeita quer restringir o atendimento só a seu município, então fica, portanto, com a gestão municipal. Nessa direção, governador, tem duas perguntas aqui muito semelhantes
da Marisa, de Livramento de Nossa Senhora, do Jornal da 88, e do Carlito Júnior, da Povo de Poções. Eles fazem referência da necessidade de respirador na cidade, de ter o respirador, o equipamento de UTI na cidade em funcionamento, e lá, em Livramento de Nossa Senhora, completa-se amanhã 60 dias do primeiro decreto do primeiro caso de Covid-19. Como eu disse, que as pessoas não têm obrigação de saber disso, porque é um equipamento de saúde, é um equipamento de UTI, a maioria das pessoas não, graças a Deus, a grande maioria nunca precisou estar nem na porta de uma UTI, nunca viu nem pelo vidro uma UTI. Então, graças a Deus, ou seja, sinal de que ela nunca teve um parente próximo que precisasse ir para a UTI para ela, pelo menos, visitar do lado de fora do vidro ou à distância. Então, uma UTI é um espaço complexo, que requer uma série de equipamentos e requer principalmente gente treinada, especialista para estar ali. Então, eu vou insistir, o grande limitador de instalar UTI é equipamentos e pessoal. E hoje está se mostrando mais grave a situação de pessoal. Então, o equipamento sozinho não salva a vida dos humanos. Não é um equipamento que você vai botar aqui no nariz, ou vai botar na cabeça, ou vai botar aqui no peito, vai ligar na tomada e vai salvar a sua vida. Não funciona assim. Então, o respirador sozinho não resolve nada neste ou naquele município. Não é uma máscara soprando oxigênio que vai salvar a vida das pessoas. É um conjunto de intervenções que salvam a vida de pessoas. Então, é preciso ter os equipamentos todos e é preciso ter gente preparada, equipada, treinada para fazer isso. Deninha Fernandes, site Jornal da Chapada. O senhor anunciou a entrega de mais ambulâncias e não vimos o nome da cidade de Lençóis nessa relação. A entrega é somente para municípios onde há grande incidência de casos de Covid-19, governador? Não, eu até já respondi essa mesma pergunta ontem no Papo Correria, ontem à noite. Nós já entregamos milhares de ambulâncias, seja com recursos estaduais, recurso de emenda dos deputados estaduais ou recurso com emenda dos deputados federais. Eu diria, se não foi 100%, com certeza 90 e tantos % dos municípios da Bahia já recebeu ambulâncias entregues nesses anos aqui que eu sou governador. E de diferentes padrões, né? Ambulância menor, ambulância grande, de todos os tipos. E essas últimas que eu entreguei, que deve ser essa referência. Foram 26. Que ela está fazendo, nós direcionamos para essas unidades que eu me referi, com caráter regional, ou seja, as unidades de acolhimento abertas para o Covid, que tem essa função regional, como o volume de movimentação de pessoas é grande, aumentou bastante, e um paciente com Covid confirmado, você não pode dizer, mesmo que ele tenha condições de andar, esteja normal, vamos chamar assim, não precise a rigor não precisaria de uma ambulância, você não pode mandar ele para casa, vá caminhando aí, cumprimentando as pessoas ao longo da rua, ou pegue um ônibus, ou pegue um táxi. Você vai botar ele numa ambulância e vai levar ele em casa para que ele não corra o risco de contaminar ninguém no caminho. Então, se intensificou muito o uso da ambulância, por isso nós reforçamos com ambulâncias novas para essas unidades. Agradecido mais uma vez a TVE, ao vivo com a gente, também em sites e redes sociais da Chapada Diamantina. Acontece na Bahia de Baixa Grande, Chapada News, Chapada Notícias, Rui Barbosa Notícias, site Veja Baixa Grande, Ipirá Notícias, Macajuba 24 horas, Jornal Canal da Gente de Morro do Chapéu, Jornal da Chapada de Ceabra, de Lençóis, 88 FM, Piemonte de Miguel Calmon, Rosário FM, Diamantina FM, Baiana FM de Itaberaba, Ipirá AM e Ipirá FM de Ipirá, Rui Barbosa, Líder FM e Esperança FM, Livramento de Nossa Senhora, 88 FM, em Ceabra, Ceabra FM, Nova FM, em Piritiba, Aimoré FM, Diamantina FM, em Utinga, Cultura AM e 105 FM, em Botirama, Portal do Oeste FM, Botirama FM, em Morro do Chapéu, Brilhante FM, Diamantina FM, em Baixa Grande FM, em Souto Soares, Jornal AM, em Macajuba, Capivari FM, Iraquara FM, Anguera FM, Serrote FM de Serrolândia, Rádio Bahia Web Gospel e Palmeiras FM de Palmeiras. Governador, mais uma vez, obrigado em atender a imprensa da região e também a TVE.
a sua mensagem sempre importante de esperança, de otimismo, de que nós vamos vencer essa batalha. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Primeiro agradecer a sua audiência, pedir a cada blog, a cada site, a cada radialista, vamos acreditar na ciência, acreditar na medicina. Isso é que pode salvar milhares de vidas humanas. O nosso desejo é que a gente passe por isso o mais rápido possível. Eu tenho repetido, dado dezenas de entrevistas, eu tenho dito assim, se a gente olha o planeta, o mundo inteiro, quem conseguiu passar por isso mais rapidamente, debelar e controlar o vírus mais rapidamente, foram aqueles países asiáticos ou europeus que tiveram disciplina, que tiveram determinação, que o povo acreditou na medicina e na ciência. Então a gente vê alguns países da Ásia, rapidamente, com disciplina, controlou, se isolou, bloqueou a circulação do vírus e controlou a situação. A Alemanha também foi muito rápida, é um país europeu. Agora, outros países que hesitaram, debocharam do vírus, os Estados Unidos está chegando a 100 mil mortos, mais de 1 milhão de americanos contaminados. Então, houve deboche, brincadeira, como houve aqui no Brasil. A Itália, milhares de mortos. Chegou a empresários lá na cidade de Milão fazer campanha. Milão não pode parar, Milão não para nunca. E depois Milão parou, carregando milhares de mortos nas costas. Então, a hesitação, a dúvida, só leva a mais mortes e a mais demora de voltar à normalidade. Uma ação mais rápida, mais unificada do povo, a gente supera mais rápido. Por isso que Deus nos abençoe e contamos com a sua ajuda para que a gente possa voltar mais rapidamente à normalidade. Hoje, mais tarde, eu espero fazer a live aí, inclusive anunciando a chegada dos respiradores, se Deus quiser. Seu alô, do tamanho de um abraço não vai ser. O meu oi não vai representar um aperto de mão. Ficar em casa agora é a direção a tomar. Se cuidar, reunir nossa coragem, paz e